E a partir de agora, aqui em nosso programa, temos um bate-papo muito importante. Vamos conversar sobre leucemia, que é um tipo de câncer, mas vamos falar sobre tratamentos, vamos falar sobre transplante de medula, da importância da doação, prevenção, com ela, doutora Paloma Valk, especialista em hemoterapia e hematologia, que está aqui em nosso programa mais uma vez. E eu já vou iniciar, doutora, falando que eu estou muito feliz com a sua presença e fazer uma reclamação. Vem uma vez por ano aqui em nosso programa. Pois é, exatamente. Vamos ter que diversificar as aparições, né? Com certeza, tem que estar presente aqui no nosso programa, trazendo seu conhecimento, sua experiência, né, doutora? Está ali dia a dia, ali no seu consultório, cara a cara com os pacientes que estão nesse momento difícil de enfrentamento. Então, além do conhecimento que a doutora adquire no seu segmento, na sua profissão, também é uma experiência como ser humano, né, doutora? Ah, com certeza. A gente tem diversas histórias que mexem com a gente de diversas formas. São provocações diárias, né? Sim, sim. E formas de entendimento, né? Que às vezes o que é certo para você, às vezes não é a realidade da pessoa, né? E você tem que entender o que é importante para cada um. A gente aprende com os pacientes também muito. Que maravilha. Sobre a doença e sobre a vida. E né? Sobre a vida, né, doutora? Eu tenho essa curiosidade, eu tenho essa percepção também. E eu também tenho a oportunidade de conversar com os pacientes e eles me trazem aí essas informações. Doutora, como eu falei no início, vamos bater um papo sobre leucemia, que é um tipo de câncer. Assusta muito, né? As pessoas falam, nossa, leucemia, não quero nem falar a palavra. Mas também quero falar muito de prevenção. Eu acredito que as pessoas hoje estão começando a entender o quanto é importante você trazer a prevenção para a sua vida, com hábitos, com alimentação, com atividade física. Fazer boas escolhas transforma o seu futuro, né, doutora, em relação à sua saúde. Com certeza, a gente sabe que, né, o estímulo à boa alimentação, à atividade física, bons hábitos, né, dormir cedo, não ficar muito tempo, não beber, bebida alcoólica, tudo isso tem uma boa repercussão na qualidade de vida e na vida. E pode, inclusive, prevenir alguns tipos de câncer. A leucemia, a gente tem alguns outros fatores que não são tão preveníveis assim, né? Olha só, eu iria fazer uma pergunta direta sobre isso, né? Se a leucemia era um pouco diferente. Ela não... Isso pode acometer qualquer pessoa, mesmo aquelas que têm bons hábitos, não tem mal, né? Não tem vícios, não tem outras alterações, mas sim, ela pode acometer porque não depende só de hábitos, né? Ela tem algumas outras alterações que podem causar doença. Doutora, eu tive uma curiosidade aqui agora, ela não é só genética? Ela pode acontecer independente se teve alguém na família ou não? Ela, na verdade, é muito difícil ela ser genética hereditária, né? Assim, entendi, hereditária, não tem nada assim, a ver, então? Existe uma alteração, mas assim, é muito rara. Então, a maioria das pessoas, a gente diz genética porque a leucemia ocorre por uma mutação num gene que tem a dificuldade de reparo e aí começa a crescer a célula da leucemia, né? Sim. Mas ela não é hereditária, ela não é herdada. Na verdade, é muito, assim, na família, tem muita gente, a maioria, aquela pessoa é a primeira pessoa que aconteceu. E aí, isso vai levar à doença, né? Então, a gente não vai, geralmente, procurando por esse lado, assim. É uma condição bem individual, então, da pessoa, doutora. A gente sabe assim, por exemplo, a exposição a produto químico, a irradiação, depois da bomba de Hiroshima, Nagasaki, teve um monte de gente que teve. Porque pela exposição, né, à radiação, a esses fatores que causam a mutação do DNA. Mas ela não é uma alteração hereditária. Doutora, também, eu não sei se isso procede ou não, o número é maior em crianças ou não? Não é que é maior, mas é o câncer mais frequente nas crianças. Mais frequente, né? Quase 90% das cânceres das crianças são leucemias. E é muito curável também nas crianças. Que maravilha. Essa parte é muito boa, né, doutora? Essa parte é muito boa, Hoje a gente já fala sobre, não só da leucemia, mas vários tipos de cânceres, que não é uma sentença de morte. Sim, exatamente. Para as crianças, por exemplo, é uma coisa que 90% é curável. 90%? Então, assim, muita chance existe de curar, né? Então, é uma coisa que, assim, por mais que seja um tratamento prolongado, pesado, né? Mas eles geralmente se curam. O tratamento da leucemia são os mesmos. É a radioterapia então, e quimioterapia? A leucemia principal é quimioterapia. Principal quimioterapia. Radioterapia a gente faz se tiver algumas complicações, assim, não é frequente.
E atualmente a gente tem, com a evolução da medicina, novas medicações, tipo imunoterapia, que são medicamentos direcionados à alteração que causou a leucemia, então causa menos efeitos colaterais. Ainda são medicações muito caras, então a dificuldade de acesso ainda existe um pouquinho, né? Mas existem medicações assim, e que a gente consegue um resultado super bom. Olha que maravilha. E transplante de medula, né? Que geralmente é o tratamento definitivo curativo. E o CAR-T-cell agora, que é uma novidade para uma das leucemias, que é a leucemia linfoblástica aguda, que dá para fazer o CAR-T-cell, que é aquele novo tratamento que é um tratamento novo agora? Nossa, é uma medicação, assim, o que acontece? Eles colhem a célula do paciente, a célula doente, aí aplicam medicação nessa célula e devolve como uma transfusão para o paciente. E aí ele vai direcionado para onde está doente e mata a célula da doença. Então é uma coisa, né, ainda realmente muito cara, né, mas é uma coisa que tem garantido um sucesso, resultados? Muito bons resultados. Geralmente é aquele paciente que já tentou todas as outras possibilidades e aí a gente não conseguiu, né? Mas, assim, é evolução. Ainda está sendo usado, então, esse novo tratamento como último recurso. Geralmente, a pessoa responde com o que já existe. Exatamente. De mais acessível. Pela possibilidade, né, assim, provavelmente no futuro possa ser que mude essa ordem, né? Mas existe esse tratamento, só que a gente atualmente vai usá-lo quando não deram certo as outras possibilidades. Ele já transplantou, ele já fez imunoterapia e aí não resolveu, aí a gente tenta o CAR-T-cell. Entendi, doutora. A doutora falou, inclusive, sobre o tratamento, no caso, que é o definitivo, que geralmente que as pessoas mais se utilizam e resolvem, que é o transplante de medula. Esse ainda é o principal tratamento. Todas as pessoas que desenvolvem a leucemia chegam a ter que fazer o transplante? Nem todas. Existem algumas leucemias que têm indicações maiores, leucemias refratárias, que aí a gente encaminha. Aquele que, assim, fez o tratamento, a quimio, né, ou a imunoterapia, e teve uma boa resposta, normalmente não há necessidade. Mas aquele que é refratário, que houve recaída da doença, que não respondeu, geralmente quando você consegue uma resposta, já manda para o transplante, que é o que vai garantir que tem um sucesso, né? Sim. Em 100%. Não, nunca é assim, nada. Nunca é 100%, nada doutora! Nunca é 100% nessa vida, né? Nem isso. Principalmente nessa questão, né, doutora? Então, o transplante, por exemplo, o CAR-T é quando o transplante não funciona. Existe uma possibilidade de o transplante não funcionar. Então, aí, para esses pacientes, a gente tem essa última tentativa, né? A leucemia, quando o paciente, por exemplo, ganha alta, diríamos assim, já que não é 100%, mas ele está num estágio avançado de cura, pode ter as recaídas, né, doutora? Ele pode voltar também, isso acontece? Tem. A gente geralmente faz um acompanhamento desses pacientes oncológicos, e não só a leucemia, mas outros tipos de câncer, né? Pelo menos os hematológicos, por 5 anos. Então, ele vem no começo por um período mais frequente, a cada 2, a cada 3 meses, você vai espaçando, a cada 6, durante 5 anos. Aí, chegou nesses 5 anos, a gente, não, tudo bem, agora a gente considera que a chance de recaída é muito menor, e aí tá de alta, né? Sim, não precisa ficar voltando com frequência. De vez em quando consegue ter um pouco de tranquilidade, mas ter aquela atenção, eu acho que como todo mundo, todos nós, né? Também um paciente desse, acho que nunca vai estar totalmente relaxado, né? Ele fica sempre atento, sempre em alerta. Sim. Falando, inclusive, sobre isso, doutora, a gente pode falar um pouquinho de sintomas, porque a gente fala muito sobre a importância do diagnóstico precoce. Então, é algo muito frequente que os profissionais, principalmente da oncologia, batem muito nessa tecla, sobre a importância de você fazer os seus exames e conseguir descobrir se existe alguma anomalia o quanto antes. Então, existe algum sintoma que a pessoa tem que ter uma atenção, se você por um acaso passou por alguma situação assim, ir fazer os exames, algum sinal de alerta? O que a gente fala que é uma doença da medula, né? Sim. Então, o que vai acontecer é que as células da medula vão começar a ser substituídas por células da doença e aí vai ter as manifestações clínicas, que aí vão ser anemia, então o paciente vai ter cansaço, fraqueza, muito cansado, muita dificuldade de fazer coisas que habitualmente fazia. Substituição de plaqueta, então vai ter sangramento, mancha roxa, escova dente sai sangue do nariz espontaneamente, entendeu? São coisas, hematomas, que a gente tem que ver o que está acontecendo. E o leucócito, que são células da imunidade, que são substituídas, e aí o paciente pega uma infecção muito fácil. Aí, é muito comum a gente chegar, paciente, estava com uma amidalite, aí chegou na pronto atendimento porque estava com uma infecção de garganta. Aí foi fazer um hemograma, está tudo alterado. E no hemograma a gente consegue? O hemograma você já suspeita,
né? Entendi. Porque aí vai ter uma pancitopenia, uma anemia, uma plaqueta baixa, um leucócito baixo. E aí a gente, para confirmar, precisa fazer o exame da medula, né? Que é o que vai confirmar que tem a célula da leucemia lá, para daí começar o tratamento. Mas fez um exame alterado, Já precisa tem que começar buscar a um investigação. profissional especializado. Exatamente. Não pode, porque muita gente chega nessa hora trava, né, doutora? Aí Normalmente, engaveta o exame e vamos pensar, né? Mas na verdade, assim, normalmente quando tem uma... Porque são alterações muito intensas. Então, Sim. o médico que viu já não deixa Já ele não embora, deixa sair entendeu? dali. Fica aqui, você vai chamar alguém pra ir lá ver. Porque se sai, a pessoa fica, ai meu Deus, fica quer com correr. medo, né? E às vezes, assim, precisa transfundir, precisa ficar internado pra fazer o antibiótico. Então, tudo isso, né, acontece. Não é uma doença grave, né? Aguda Sim. e grave. Então... Que causa o óbito, né? De muitos aí, né? Muito sério. Às vezes até antes de começar a tratar. Então, é uma doença que precisa de uma atenção especial. E quando o colega suspeita, normalmente ele já segura o paciente lá para começar a dar os primeiros suportes para poder daí fazer o diagnóstico. Doutora, a gente sempre fala de coisas boas em relação à oncologia aqui, para quebrar, assim, esse medo das pessoas, que o medo não é não só da doença, mas do tratamento, né? É penoso, então a experiência que as pessoas tiveram com as gerações passadas eram a pessoa ficava muito debilitada fisicamente, então isso ainda perdura. No caso da leucemia, vive esse momento de também muita evolução, as pessoas conseguem ter uma boa resposta dos tratamentos, que conseguem não ficar tão nesse aspecto debilitado ou não? A leucemia, como é uma doença da medula que faz tudo abaixar, assim, esse paciente normalmente, enquanto estiver sendo feito o tratamento e que não houver a recuperação da medula, ele vai precisar de alguns cuidados especiais. Muitas vezes vai ser realmente internado, né? Porque até ele não precisar mais de transfusão de sangue, de plaqueta, até o leucócito ter recuperado, ele não ter risco de pegar infecções, né? Se estiver em casa, por exemplo. Verdade. Então, ele tem que ficar isolado. Então, aí a gente geralmente mantém esse paciente internado, né? Entendi. E aí, recebendo os cuidados que ele tem necessidade até que no exame, não, tá tudo bem, o exame físico e o exame de sangue estejam ok para que ele possa ir para casa e aí seguir o tratamento. Né? Realmente precisa ter esses cuidados, um ambiente controlado, porque pelo jeito o organismo está mais vulnerável, né, doutora? Eu tive essa percepção que a doutora falou, muito cansaço, o exame alterado na questão do plaquetas, eu falei, nossa, a pessoa fica um pouco mais debilitada, ela né? não consegue fazer o que fazia, entendeu? Aí vai um tempo até recuperar para ela poder voltar à vida normal. Então a gente fala assim, você tem que ter um tempinho, 6 meses, até a gente terminar o tratamento e poder voltar à sua vida habitual, se não for fazer transplante, né? Porque se for, é um período maior. Doutora, e os números continuam crescendo? Temos bastante casos de leucemia, assim, aqui, estamos até conversando esses dias, teve mais ou menos uns 13 mil casos novos, só que eles contam leucemias agudas e crônicas, né? Sim. No estado do Mato Grosso, no ano de 2023, que foi quando terminou a contabilização, né? Então, assim, a gente sabe que isso vai aumentando, a gente trabalhando no Hospital do Câncer, que é a referência do estado, né? A gente vê que tem muito paciente mesmo, então, assim, vai aumentando, né? Sempre vai aumentando. Também existem outros fatores, né? Como a gente sempre pontua aqui, para as pessoas não ficarem com medo em casa, meu Deus, está aumentando. Mas é o envelhecimento da população, apesar que o número maior é em crianças, né? Mas esse envelhecimento também, a chance de desenvolver alguma doença, reflete nesses números também. Tem alguns outros fatores que estimulam esse crescimento, a possibilidade né? do diagnóstico agora é bem maior, o é muito mais fácil, às vezes, né? Porque às vezes muita gente nem tinha não sei do quê. E aí, doutora. morreu sangrando. E aí, por quê? Aí você não vai saber por quê, mas agora você sabe, né? Geralmente você consegue fazer, já encaminha rápido para fazer o exame, já chega rápido, né? Então, a gente tem mais gente sendo vista. E aí, acho que como consequência aumenta o número de casos. Que maravilha, tem mais casos, mas tem muita cura também. Hoje a doutora falou 90% de chance de cura. Nas Isso é leucemias maravilhoso, infantis, né? Nas infantis, né? Que não é o mesmo número, então, Não, é porque a criança, ela tem mais, né, tem mais a força vital, a mais quimioterapia resistente. da criança é muito mais forte porque eles aguentam mais. Eles aguentam, mas tão novinho, né, doutora? Agora vamos falar de algo muito importante, que eu quero que a doutora me diga, pela sua experiência, como estamos, que é sobre o transplante de medula, na realidade, a doação de medula óssea. Podemos falar sobre isso, doutora? Claro. Mas eu vou chamar o intervalo, é bem rapidinho, a gente já volta.
Estamos de volta neste programa fantástico, conversando aqui sobre leucemia, que é um tipo de câncer, falando, trazendo conhecimento que são valiosos demais, né, doutora? Eu acredito que o conhecimento, ele previne também você de várias situações, inclusive de um tipo de câncer, né? Com certeza, ou te ajuda a começar a tratá-lo mais fácil. Ou te ajuda, você fala, olha, eu vou ganhar esse conhecimento aqui e cuidar melhor da minha saúde, né? Ter bons hábitos, que a gente evita muito problema, né, doutora? Com certeza. Agora, vamos falar sobre a doação de medula. Fala doação de medula, as pessoas têm já se liga em uma questão de como se tivesse que tirar a medula para ser um doador. Isso não tem nada a ver, né, doutora? Já quero começar por aí. Exatamente, não. É sempre coletada uma amostra de sangue naquele tubinho, 5 ml, e aí essa amostra vai para a testagem para fazer a compatibilização, para fazer o HLA. E aí que é a informação genética da medula, né? E aí essa informação é colocada no banco de doadores de medula. A gente sempre coloca os receptores, né, que não tem doador aparentado, sempre coloca nesse banco para buscar um doador compatível. Aí, identificando esse doador compatível, o Redome vai entrar em contato e falar, olha, a gente tem um doador com necessidade da sua medula. Você quer doar? Aí que se eu passar, eu posso, eu quero, não posso, não quero, aí depende daquele que colocou, né? Entendi. Porque a pessoa fala, nossa, você é doador de medula, né? Vai ter que ter uma amostra, algo nesse sentido, então a pessoa já pensa na coleta e acaba não dando esse passo tão importante. Porque a doação de medula salva muitas vidas, né, doutora? Exatamente. E atualmente, assim, houve um rearranjo, né, nos critérios de doação, então, assim, a gente diminuiu muito a possibilidade de doadores, até 35 anos, não pode ter Teve uma mudança agora? Agora sim, né? Já tem uns 5, 7 anos que aconteceu. Porque antes era até igual doação de sangue, até 60 anos, nananã. Agora não, é até 35 anos, se não for aparentado, né? Se não for para parente, se for alguém assim, eu quero doar para quem precisar. Entendi. Tem que ter até 35 anos, não ter problema de saúde, não fumar, aquela coisa toda, né, de avaliação. Se ele for compatível, aí vamos ligar para chamá-lo. Isso restringe mais ainda, né, doutora? Já existe aí várias campanhas fomentando para que as pessoas tenham essa consciência e doem, sejam doador de medula. Sim, mas essa restrição aí, reduzindo a idade, eu acredito que cria um problema. Como estamos, doutora, nessa questão? A gente tem essa dificuldade, né? E aí, assim, isso foi feito por questão de segurança do doador mesmo, né, para não ter risco, enfim, para ser menos problemas para o doador. Normalmente é uma doação, assim, muito tranquila, né, vai depender do tipo de doença do paciente, que vão escolher a forma como vai ser feita a doação. Sim. Geralmente o centro de transplante que faz essa escolha. E aí eles avisam o doador e vai. Então, assim, a gente sabe que tudo isso é feito também pensando no doador, né, para que sejam reduzidos os problemas para o doador. Então, infelizmente, a gente tem como consequência a redução do número de possíveis doadores. Quando a doutora fala reduzir os problemas para o doador, no caso é só questão procedimental, ele não tem nenhum risco à saúde dele. Não, assim, geralmente é bem, como eu falei, é bem tranquila a doação, ele vai, assim, pode ser feita por uma máquina que só pega a veia aqui, ou pela própria medula, só que ele vai estar anestesiado, né? Não vai sentir nada, no outro dia ele já vai embora, vai tomando no outro dia vai embora. No outro dia vai embora, Olha é só bem que tranquilo. Tomando sulfato ferroso. Só para recuperar, porque isso é muito importante, né? Então tira sangue, ele vai tomando só para repor aquilo que ele doou. Mas fora isso, normalmente é bem tranquilo mesmo, assim, aí vai embora, tranquilo, o centro de transplante geralmente faz uma consulta só para confirmar, tá tudo bem? Ficou tudo bem? Tudo bem. Então, assim, não é algo que seja mais, né, não é um procedimento que vai atrapalhar a vida da pessoa, geralmente assim. Vai deixar a pessoa debilitada. Tem gente que fala que foi, acho que em 5 dias ele foi, doou, voltou, já, tipo, tava de volta em casa. Então é muito rápido, assim. A doutora falou, ele foi, voltou, sinal que viajou para fazer o transplante. Sim. Se eu não me engano, ele é internacional, esse sistema? As doações, no Brasil tem o cadastro do Redome, né, que é onde os doadores nacionais estão. Aí, por exemplo, aqui, o doador do Mato Grosso, a gente não tem o centro de transplante, de realização de transplante aqui, então não tem coleta de medula aqui. Aí o doador tem que ir
Mas normalmente assim, mesmo que tenha, por exemplo, ele está em São Paulo, mas o receptor é do Rio de Janeiro, ele tem que ir para o Rio de Janeiro porque a medula tem que ficar perto, né? Entendi. Então ele vai para onde está o receptor, tudo pago pelo TFD, né, que é o tratamento fora de domicílio do SUS. Então ele é levado, aí né, tudo coberto, vai pro hotel, vai pro hospital, coleta a medula e volta. Entendi. Mesmo que tenha um centro de transplante na cidade dele, ele vai para onde está o receptor. Porque precisa estar, às vezes, assim, colheu num dia, no outro faz a infusão, entendeu? Entendi. Então tem que ser rápido. O de sangue existe um banco internacional, né? O de medula existe. Existe também. Existe. Eu só tive a curiosidade, doutora, porque o sangue a gente consegue pensar, nossa, eu acho que o brasileiro com o brasileiro pode ser mais compatível, né? Quando você pensa em alguém de outro país, com uma genética totalmente diferente, vivendo num ambiente diferente, pode mudar alguma coisa. Então, oficialmente, a compatibilidade é 1 para 100 mil. Então, por isso que a gente precisa de muitos doadores, porque é muito difícil ser compatível com alguém. E aí, assim, o melhor doador é sempre um irmão de mesmo pai e mesma mãe. E pode ser que já tivemos casos, o paciente tem 5 irmãos, nenhum é compatível. Nenhum? Um é com o outro, mas com ele nenhum deles era. Olha só. Então, assim, isso acontece, né? E aí a gente daí tem que procurar num banco. E aí a possibilidade de eu achar num banco é essa, 1 a cada 100 mil, e por isso a gente precisa de muita gente. E aí sim, existe um banco internacional, só que aí depende do serviço, que aí existem alguns critérios para que o serviço seja cadastrado, para que sejam encaminhadas as amostras ou recebidas as amostras, né? Então aí depende do serviço ser cadastrado. O Redome em si não tem essa conexão direta. O hospital, alguns grandes hospitais têm essa conexão e aí às vezes realmente eles buscam fora do Brasil. Que amplia daí mais, né, Sim, diante dessa sim. restrição em relação à idade. Exatamente. Então eu acredito que aí, seja algo... Só que aí nesse eles escolhem lá e aí eles só buscam a medula. Tipo, eles preparam o paciente para eles buscarem chegar e já infundir a medula, entendeu? Tipo, ele veio do aeroporto para o hospital com a medula para infundir. E precisamos estimular essa doação mais ainda, né, doutora? Com certeza, porque, como eu falei, né, tem muitas doenças, tem mais pacientes e a gente precisa de mais doadores, né? E tem poucas possibilidades, está um pouco restrita a quantidade de doadores. Então, por isso, quem puder... Conscientização, né, doutora? Você conscientiza, faz as pessoas assumirem essa responsabilidade também, porque é uma oportunidade de você estar fazendo o bem. Se você fala, nossa, eu quero contribuir de alguma forma, é uma grande oportunidade, né, doutora? Exatamente, com certeza. Você emana uma energia maravilhosa para você só de você estar querendo, de alguma forma, ajudar, criar uma possibilidade para alguém, né? Com certeza, porque assim... Se não houver essa doação, esse paciente morre, né? Em algum momento curto, ele vai morrer. Então, assim, primeiro a responsabilidade que vem para você, né? Se você é doador e não aceitar, e aí se você puder fazer essa doação, você vai mudar a vida dessa pessoa, né? Você vai mudar a direção da vida dessa pessoa. Então, acho que é uma coisa que, assim, se você se cadastrou, ainda tem que lembrar que tem que fazer o cadastro, tem que atualizar o cadastro. Aí eu mudei de cidade, eu mudei de telefone. Você tem que atualizar, porque aí se eles forem atrás de você, eles vão procurar no cadastro que foi feito, e você precisa ser encontrado. Então, tudo isso é importante, assim, é realmente uma forma de você ajudar que não te custa muito, né? Sim, com vai certeza. Ali, doa e aí, né, é uma coisa bem tranquila. Doutora, essas campanhas, né, que agora tem uma força muito grande, todo mês é o mês de conscientização em relação a alguma doença, onde as pessoas trocam informações, se atualizam, ganham mais conhecimento. E no fevereiro é o fevereiro laranja. Então, essas campanhas realmente são muito benéficas, doutora? Sim, que eu acho que, assim... cria uma informação que a pessoa às vezes não estava ligada, né? Eu tô assistindo o programa da nossa, leucemia, nunca ouvi falar, vou procurar o que pode ser. E eu acho que realmente cria essa informação, a pessoa se imune de coisas que possa fazer ela imaginar e fazer um diagnóstico precoce, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante porque aumenta a curiosidade das pessoas e as pessoas ficam mais atentas aos sinais e às possibilidades de doença e de tratamento precoce, né? Que é o que ajuda a melhorar. E quebra também, né, esse medo das pessoas, às vezes não tem o conhecimento de como acontece o procedimento, não tem o conhecimento de tantos tratamentos que já existem, da porcentagem de cura, então que é algo tratável, é algo curável, que você ser um doador vai ajudar muita gente, então, e que hoje nós estamos muito evoluídos, né, doutora, e na oncologia principalmente, todo dia é uma novidade. Isso acontece ainda, né? Com certeza, assim, a gente sabe que, né, os esforços para melhora da vida desse paciente, existem algumas leucemias que têm tratamento em comprimido. Olha só! Então, assim, leucemias agudas, né, não Agudas. as crônicas, mas agudas, que são as graves que a gente está falando, existem a leucemia mieloide aguda, existe uma forma de tratamento que usa um comprimido.
Não que esse comprimido não tenha efeitos colaterais, Sim. né? Mas é possível um tratamento que não precisa ficar internado, com quimioterapia endovenosa, que cai o cabelo, né? Então, tudo isso é possível. Então, a gente sabe que a medicina está evoluindo e que, assim, o importante é que você descubra, né? Identifique o que tem para a gente poder utilizar as nossas armas para que a doença seja rapidamente combatida. Com certeza, e a gente torce diariamente pela evolução da medicina e também, né, que Deus abençoe profissionais como a doutora, que está aí diariamente se esforçando para sempre fazer o seu melhor, né, doutora? Em todos os sentidos. Que é desafiador demais essa profissão. Sim, com certeza, né? A gente tem os desafios, mas se a gente puder levar pelo menos, né, a tranquilidade, a cura, a gente sabe que nem sempre pode fazer, né? Sim. Mas pelo menos uma qualidade de vida para o paciente, a gente fica feliz, né? E isso já acontece, né, doutora? Sim, com certeza, com certeza. Que maravilha. Doutora Paloma Val, que maravilhoso sempre poder ter a oportunidade de ter essa troca, conversar com a doutora, saber como estamos, né, nessa evolução em relação à medicina, à hematologia, à hemoterapia também. Então é muito importante quando a gente pode ter a sua presença aqui no programa. Então não fique mais um ano sem vir aqui. Pode deixar, vamos resolver isso. Agora a doutora vai falar, já marca a próxima para eu não ficar reclamando. Já deixa a próxima marcada. A gente modifica os assuntos. Doutora, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigada.